Bom dia, meus colegas e amigos pimenteirenses do Brasil inteiro, onde estiver. Eu novamente estou aqui para continuar a contar um pouco da história do nosso território, principalmente da história pimenteira. Ontem eu iniciei com os primeiros habitantes do território de Pimenteira, ou seja, os nômades e os sedentários. Que os nômades eram os tremembés, não ficaram aqui porque não sabiam cultivar a agricultura. Quem ficaram aqui foram os povos sedentários que sabiam cultivar a agricultura. Aí hoje a gente vai dar o segundo passo para a obtenção da autonomia da administração do nosso território, que é a segunda parte, tudo relacionado em cordel. Foi isso que foi publicado no Brasil todo. Então vou iniciar começando com a obtenção, que é a segunda parte da autonomia da administração. Começamos os primeiros habitantes e agora vamos analisar a autonomia administrativa, como tudo começou. O processo em Pimenteira foi incrementado a partir de 1910, com a chegada de José Pereira Paula e Alexandrino de Melo Barbosa, procedente de Crateús, Ceará, que incrementavam o desenvolvimento de atividades comerciais, agrícola e pecuarista no sertão, sendo a última a base fundamental da economia no município. A base fundamental da economia no município, como eu falei, que mais tarde seria a Carnaúba, a fase marcante de maior desenvolvimento em 1953, em Pimenteira. Um grupo de moradores, liderado por Elisiário de Melo Barbosa, iniciava um movimento à obtenção da autonomia administrativa, que foi alcançado em 1954. Os livros também de Pedro Paulo diz: por ato de então governador Pedro de Almeida feito, sendo o primeiro prefeito de nossa cidade, por nomeação Pedro Nogueira Pereira, Pedro Paulo, pela lei número 1040 de 16 de julho de 1954, vindo vigorar em 25 de julho de 1954. Daí começavam as primeiras administrações em Pimenteira. Então aqui quer dizer que a alta autonomia do nosso território pimenteirense, da administrativa, foi incrementada por esses pessoais que vieram do Ceará. É por isso que eu digo, não precisa ser pimenteirense para ser um cidadão. Só basta colocar em sua mente o melhor para a nossa Pimenteira. Então, quase todos as pessoas que administraram o nosso território, como prefeito e como ministro da obtenção da autonomia, foram pessoal do Ceará. Entendeu? É o que eu estou falando. Então, em 1910, com a chegada de Pedro Pereira Paulo, ou seja, chegou, e Alexandrino, tudo do Ceará, para unir-se à autonomia, ou seja, uns foram nomeados como o prefeito de Pimenteira, Pedro Pereira, que é chamado, a nomeação, por exemplo, o nome dele foi nomeado por então governador de Almeida Freitas, entendeu? O primeiro prefeito da cidade de Pimenteira nomeado Pedro Nogueira Pereira, ou seja, chamado Pedro Paulo. Então esse aí foi nomeado. Já o segundo, que vai ser o segundo prefeito, que daqui para frente a gente vai analisar, já foi seu Zacarias, que construiu o açude, que depois a gente vai chegar nele, todos os prefeitos a gente vai chegar nele, bem lentamente, o primeiro que foi nomeado, o segundo Zacarias, até chegar no atual, que é Vinícius Duó. Todos eles em cordel. Então aqui quer dizer que com a chegada em 1910, eles começavam a obtenção da administração de Pimenteira,
que em 1953 eles começavam, ou seja, com o governador, começava a ter um conjunto de reuniões para nomear um prefeito para cuidar da cidade, sendo que a Pimenteira ainda é micro-região de Valença. Então, nomearam este cidadão, Pedro Nogueira Pereira, chamado de Pedro Paulo, o primeiro prefeito de Pimenteira por nomeação. O segundo prefeito de Pimenteira, que vai ser o seu Zacarias, não vai ser por nomeação, vai ser pelo voto mesmo normal. Então, em 1954, começaram essa data, só que foi atualizado em 25 de julho de 1954. Começava aí as primeiras administrações no nosso território pimenteirense, principalmente em nossa cidade. É isso. Então, essa aí é a segunda parte. Começamos com os primeiros habitantes, que são os povos nômades, tremembés, e os povos sedentários, que são os pimenteirenses, que são os índios pimenteiros. Agora, na segunda parte, entramos na obtenção da autonomia administrativa, em 1910, até chegar em 1954, com a nomeação do primeiro prefeito de Pimenteira, Pedro Nogueira Pereira Pedro Paulo, ou seja, nomeado por o governador Pedro de Almeida Freitas, entendeu? Que o primeiro prefeito, dizendo novamente, o primeiro prefeito de Pimenteira não foi por voto popular, foi voto de nomeação. Já o segundo, adiante, vai ser pelo voto popular. Então, aí começava o desenvolvimento e a princesinha do Agreste já começava a ter uma administração voltada a seu futuro. Então, é por aí diante. E pode estar conosco até o final, que quando nós terminar todos os dados dos prefeitos, entraremos na Vila Nova, entraremos em vários cordéis que tem, entraremos no Amor Proibido. Você vai ver que é uma lenda muito linda, que na época dos nomes sedentários tiveram um amor proibido chamado, que além de Pimenteira, eu vou falar também, é chamado de Isabelê, que isso é mais adiante. Então é isso. Então, em 1953, por nomeação, Pedro Nogueira Pereira, Pedro Paulo. E em 25 de julho de 1954, começava a primeira administração em Pimenteira, Piauí.